E aí galera, um ponto bem interessante de se reparar com relação a um feiticeiro é como ele consegue reagir a tudo que acontece ao redor e responder a isso usando sua habilidade com a magia. No caso da feiticeira Escarlate é tão experiente que pode simplesmente congelar o tempo e resolver o problema, mas nem sempre teve tanta habilidade e mesmo no começo da sua história já tinha feitos bem interessantes e que foram melhorando com o passar do tempo, até porque estamos falando de uma das Vingadoras mais antigas. Por isso que para hoje separei uma lista bem interessante para a gente dar uma olhada. Quem é fã já sabe que o começo da história dos Gêmeos Maximoff é muito marcante, porque tem toda aquela coisa do Magneto encontrando, ameaçando, treinando, no fim das contas os irmãos fugindo e indo para os Vingadores, querendo mostrar o seu valor e salvar o mundo como forma de compensar aquele tempo que foram obrigados a ficar na Irmandade. Sendo que um outro ponto muito interessante é que de cara os heróis ficaram surpresos com o poder da Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, coisa que não era nada se comparar com os dias atuais. Naquele tempo, a Wanda costumava usar a manipulação das probabilidades de modo simples e já conseguia derrotar os vilões apenas derrubando o teto, ou simplesmente movendo a mão para fazer a arma deles emperrar antes que pudessem apertar o gatilho. A Cripta das Sombras é uma HQ daquelas para quem gosta de história de terror, e como a Feiticeira Escarlate é uma bruxa, nem preciso dizer que já está acostumada com esse tipo de coisa, tanto que podemos reparar que em nenhum momento mostrou medo ou qualquer coisa assim. Naquele dia as pessoas de Lokiel ficaram assustadas com um incêndio começando do nada, e a heroína, que também ficou sem entender o porquê daquilo, foi dar uma olhada. Chegando lá aproveitaram que estava de costas e quase atingiram com um martelo, sendo que ela parou o objeto em pleno ar e depois de uma conversa fez aquele ser sobrenatural desaparecer, porque além do terror que ele queria causar, também era uma alma atormentada, tanto que ele mesmo percebeu o sentimento de misericórdia. Na Feiticeira Escarlate de 2023, podemos ver uma das guerreiras mais poderosas do universo lutando contra a Wanda, e para ter alguma chance, a Hipólita usou uma armadura com um material que podia aguentar os ataques mágicos, sendo que no fim das contas, a Wanda podia derrotar fácil e quis levar a história adiante para conseguir tempo, falar com sua oponente e tentar chegar num acordo, porque a bruxa sabe que mesmo sendo tão poderosa, as coisas não precisam ser resolvidas sempre na base dos feitiços ou manipulação de realidade. Um ponto que todo mundo comenta nessa luta é sobre a resistência da Wanda, mas se parando para pensar que ela trocou golpes com alguém com tanto treinamento e experiência é uma coisa incrível, porque raramente se vê um feiticeiro com tanta habilidade. No capítulo 4 ainda tem uma cena muito interessante da Feiticeira Escarlate desviando com um salto mortal. A Vingadores da Costa Oeste de 1985 é uma HQ icônica com heróis muito importantes roubando a cena, como por exemplo o Homem-Maravilha e o Gavião Arqueiro, além da Feiticeira Escarlate. Uma coisa bem legal sobre a galera é que, assim como os X-Men, eles também treinam muito e nem sempre em uma sala especial. Qualquer lugar longe de pessoas comuns pode virar um campo de treinamento, e a Feiticeira Escarlate, que já é acostumada com esse ritmo dos amigos, já chegou a parar o Mjolnir do nada, sendo que no capítulo 42 dessa mesma HQ foi pega de surpresa de novo, mas por uma flecha do Gavião. A Rainha do Caos apenas moveu a mão para evitar de ser atingida. Todo mundo deve lembrar da época que diziam que a Feiticeira Escarlate não era experiente ou que só mostrava seu grande poder caso tivesse um surto, coisa que não é verdade e só começaram a falar por causa dos acontecimentos da Dinastia M. Como comentei algumas vezes, a Wanda é uma mestra da magia, chegando ao ponto de ensinar na escola de magia do Mago Supremo, e a mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo que, além de trabalhar na loja e atuar como heroína solo, ainda faz parte da formação atual dos Vingadores. Tanto que enquanto lutava contra a Mordred, percebeu que sua oponente era muito boa se tratando dos contra-feitiços, o que quer dizer que a Wanda começou a lançar vários feitiços ao mesmo tempo para levar sua oponente ao extremo, provando mais uma vez que é uma das bruxas mais experientes.
A Feiticeira Escarlate evoluiu de muitas formas, personalidade, poderes, amadureceu, ficou mais experiente e um ponto curioso é que no começo da sua história não sabia voar, tanto que em diversos momentos podemos ver o Mercúrio usando a velocidade para ajudar a irmã, sendo que com o tempo as coisas foram mudando e hoje em dia é uma daquelas heroínas que cobrem grandes distâncias voando caso não queira usar um portal ou coisa assim. Um exemplo bem interessante da velocidade e agilidade que tem em voo aconteceu bem no primeiro capítulo da sua solo de 2023, quando o Dr. Herman quase afundou um navio cheio de pessoas inocentes. Aí a Wanda baniu a criatura enorme ao mesmo tempo que voava para desviar dos ataques de energia. Darkhold Omega foi uma das HQs que mostrou a Feiticeira Escarlate realmente se sentindo livre. Ela veio ajudando os mutantes com a criação de uma dimensão para o processo de ressurreição. Uniu mutantes e humanos comuns nas equipes de Vingadores para mostrar ao mundo que podem viver em paz, e quando Kiton resolveu voltar para dominar a realidade, chegando a ameaçar tomar o controle de gente poderosa como Franklin Richards, a heroína formou uma equipe que ia ler o livro dos pecados para se empoderar e lutar contra o deus do caos, coisa que passou do limite, obrigando a bruxa a lutar contra seus próprios amigos. O detalhe nessa cena é que ela formou um campo de força antes de ser alcançada por eles, sendo que mesmo sem o poder do caos já eram bem velozes, e eu acho que esse é um ponto que pouca gente reparou. Uma das HQs mais famosas da Marvel é a Torneio de Campeões, e ali podemos encontrar um monte de gente icônica lutando, como por exemplo a Tempestade e o Thor, com aquela cena da Aurora desviando do Mjolnir, a Mulher Invisível nocauteando o Punho de Ferro e tudo mais. Sendo que no começo do terceiro capítulo, quem estava dançando em cima de uma mesa era a Wanda, e ninguém menos que o Cable chegou atirando. A bruxa simplesmente desviou dos tiros, explodiu as armas dele, lutou e derrubou o homem, que é conhecido como o maior soldado de todos os tempos. Daí pra frente que os dois partiram para os poderes, com direito a campo de força e um monte de versões do próprio Cable. A Feiticeira Escarlate é muito boa quando se trata de usar magia e artes marciais ao mesmo tempo, tanto que na sua solo de 2016 a bruxa fez isso algumas vezes, como por exemplo no começo quando exorcizou um homem enquanto desviava de um demônio. Ainda repetiu o feito quando exorcizou sua mãe adotiva pouco antes de ter aquele contato com a mãe biológica. Lembrando que para esse vídeo eu não foquei nos momentos que a Rainha do Caos usou a manipulação do tempo ou coisa assim, porque senão seria muito fácil. O foco foi mostrar a velocidade do dia a dia, talvez usando algum feitiço para aprimorar, mas nem sempre a história deixa claro. Não esqueçam do like porque é muito importante e assim fico sabendo que querem mais conteúdo como esse. Até o próximo!